Amém. Glória a Deus, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com você nessa noite de hoje. Eu quero te convidar para você acordar. Glória a Deus. Gente, quem aqui tem a certeza de que teve uma semana guardada pelo Senhor Jesus Cristo? Fica de pé então para a gente orarmos a Ele e agradecermos a Ele por essa semana. Jesus disse que quando vocês forem orar, a primeira parte da sua oração é ação de graças. A primeira atitude da sua oração tem que ser agradecimento. Então nós vamos começar o nosso culto hoje agradecendo a Ele. Senhor, nós te agradecemos pela semana que nós tivemos na Tua presença. Te agradecemos pelos livramentos visíveis e invisíveis, os revelados e os não revelados a nós. Te agradecemos por, Senhor, ter nos guardado até aqui neste local onde a Tua igreja está reunida nessa noite. Nós entregamos a Ti essa reunião. Estamos aqui reunidos para Ti. E nesse momento, Senhor, nós repreendemos todo o mal, toda obra maligna contra este culto, nós repreendemos neste momento. Todo laço que pode impedir um irmão de chegar até aqui hoje, que o Senhor esteja quebrando agora. Pai, todo laço de acidente, todo embaraço que foi colocado na vida de alguém para que ela não chegasse aqui, não cultuasse a Deus nessa noite, nós te agradecemos pelos que foram quebrados, mas os que ainda estão a caminho, guarda em nome de Jesus. Abençoa a nossa reunião. O Senhor é o centro das atenções dessa reunião. O Senhor é o motivo dessa reunião nessa noite. E ela só faz sentido porque a partir do momento que 2 ou 3 chegaram aqui, o Senhor já se fazia presente. Guia cada louvor, guia cada gesto de adoração de todos nós que estamos aqui nessa noite. Que essa equipe de louvor seja simplesmente quem vai conduzir a igreja a te adorar nessa noite. Que cada um entenda aqui que nós estamos aqui não para assistir uma apresentação. Viemos trazer o nosso melhor louvor para Ti. E aí aonde você está no teu lugar, que você possa derramar a Ele o que você tem de melhor. Todo o teu louvor, toda a tua bênção, toda a tua alma e o teu ser, adore Ele nessa noite, em nome de Jesus. Que essa equipe possa nos conduzir nessa tarefa de te adorar hoje à noite. Pai, nós te amamos, Senhor. Nos honra nessa noite. Fala conosco. Ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. Tira desse coração aquilo que não te pertence. Que nessa noite que o Teu Espírito Santo transborde em nosso meio, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Vamos louvar. Aleluia. Declare a Ele aí. O Senhor é lindo, Jesus, e eu te amo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que presença gloriosa. Que presença gloriosa que nós já podemos sentir neste lugar. Aleluia. A presença dEle é real. Vamos adorar Ele? Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é para Ti, Jesus. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas.
glorifica o nome dEle, porque Ele está presente aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia! Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. O Rei está aqui nesta noite. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia! Faça dessa canção uma oração nesta noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se você está seguro, cante. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia, como é bom saber que Ele repousa. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Só em ti, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Eu me lanço nos teus braços, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Acalma o meu coração. Em teus braços é o meu descanso. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Como é bom saber que nós temos um Deus, que nós podemos descansar nos braços dele. Independente das situações, das aflições, dos problemas, nós temos um Deus em que nós podemos descansar e confiar que mesmo que seja difícil, Ele está conosco. Aleluia. Quem aqui pode sentir a presença do Senhor? Eu estou sentindo, eu sinto o Espírito Santo me tocar. Aleluia. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo,
Se vocês estão sentindo, mas a presença de Deus está tão gostosa neste lugar nessa noite. A presença dele tem sido tão real em nosso meio. Cada culto, cada encontro tem sido um momento especial. E hoje não é diferente, porque o Espírito Santo de Deus, ele já está aqui. Ele já sonda os nossos corações. Ele já vê tudo que nós estamos passando.
E Ele nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte animais nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim nós vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Vamos louvar o nome do Senhor com as palmas, porque Ele está aqui. Como é bom louvar Ele! Glória a Deus! Podem assentar. Amém. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nessa noite? Eu quero convidar você para estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Dizimar e ofertar faz parte da nossa adoração. Até o momento a gente adorou a Deus com as nossas vestes, a gente adorou a Deus com a nossa voz, adorou a Deus com o nosso tempo.
Porque se você deixou de fazer qualquer outra coisa e escolheu estar aqui nesse lugar, Ele está recebendo a adoração do tempo que você dedicou a Ele nessa noite. Mas a Bíblia diz que um culto sem contribuir financeiramente é um culto incompleto. Faz parte do nosso culto a Deus nós contribuirmos financeiramente. Não só porque a igreja tem que pagar coisas ou tem custos, mas principalmente porque eu quero declarar que Ele é mais importante do que o meu dinheiro, e que Ele ocupa um lugar no meu coração que o dinheiro não consegue ocupar, que é o centro, que é o tudo. Amém? Então a gente tem aqui nossos envelopes, que está com a irmã Nayara. Se você precisar de algum, só levantar a mão. A gente tem nosso Pix, e a gente tem também a intenção. Pastor, não tem nem envelope, nem Pix, nem nada. Eu quero orar nessa noite para Deus abrir a porta para você ser um dos maiores colaboradores dessa igreja, para a honra e glória de Jesus. Amém? Quem crê que Deus abre porta onde não tem porta? E você tinha alguém aqui orando enquanto eu falava, e Deus disse assim, ó, você que estava orando, Senhor, abre uma porta para mim, que eu também quero te honrar. Deus falou assim, olha, eu vou abrir uma porta que você nem imagina. E Ele te diz, quando entrares, não te esquece de quem te colocou. Amém? Vamos adorar a Ele. Se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, nossas forças irão se renovar. Se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, o forte Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Aleluia! Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por este momento de louvor, de adoração, de ofertório na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente em nosso meio. Continua conosco, Espírito Santo, que nós possamos abrir o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Que o Senhor Jesus possa retribuir, porque aquele que vem te buscar, ele nunca volta de mão vazia. Aquele que te busca, ele te encontra. E aquele que está aqui nesta noite, ele não vai sair de mãos vazias, porque a presença do Senhor é real neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, continua conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero convidar as nossas crianças para estarem vindo aqui, para a gente estar orando por vocês. Vamos estar orando pelas nossas crianças. Quantos acreditam que são os futuros homens e mulheres de Deus que estão agora aqui recebendo essa oração? Amém? É o futuro dessa igreja que está aqui. São os futuros pastores, são os futuros líderes de
louvor, são as futuras pessoas que vão ser responsáveis pela limpeza e manutenção desse templo, porque a dignidade é a mesma. Amém? Pai querido, nós colocamos nas tuas mãos a vida dessas crianças. Nos comprometemos como irmãos em Cristo a ajudar os pais a indicarem o caminho do Senhor para a vida delas. E nós declaramos a tua proteção, o teu cuidado e a tua potente mão guardando eles. Abençoa o tempo que eles vão ter ali naquela salinha agora, neste momento. Abençoa a pessoa que vai estar com eles nessa noite, que abdicou do momento de culto para ser uma bênção na vida delas. Honra elas, inspira mais pessoas a estarem também doando um pouco do seu tempo, para estarem também trazendo um pouco mais de Deus para eles. Abençoa eles e guarda em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem ir. Bora começar com as perguntas difíceis hoje? Porque quem nunca se perguntou ou nunca ouviu essa pergunta, ou vai se perguntar ou vai ouvir: tenho que ir para a igreja para ser salvo? Ou melhor, ou talvez, eu tenho que ir para a igreja para ser cristão? E aí? Tem ou não tem? Porque nessa época de pandemia, nessa época de online, eu sou extremamente tecnológico. Eu amo tecnologia. Só que ela tem que ajudar a nosso favor. A minha caneta não tem tinta, tem bateria. Eu sou extremamente tecnológico e adepto à tecnologia. Só que ela tem que me servir e não me escravizar. Ela vem para auxiliar e não para substituir. Quantos concordam comigo? Amém? Então, eu quero começar esse culto te fazendo essa pergunta: eu tenho que ir para a igreja para ser salvo? Só é salvo quem está aqui na igreja? Só é cristão quem está aqui na igreja? Ou eu consigo ser cristão lá na minha casa assistindo os cultos online? Se você nunca se fez essa pergunta e nunca ouviu, pode ter certeza que um dia vai chegar alguém questionando isso para você. Principalmente porque cada dia que passa nós estamos cada vez mais online, mais tecnológicos. Amém? Então, depois você coloca esse retorno pra cá pra mim também. Então, eu quero conversar com vocês hoje à luz da Bíblia. Porque se eu perguntasse para você ou para mim, o que você acha? O que eu acho? Eu tenho um amigo que ele diz algo que eu acho fascinante. Ele diz assim: Ítalo, astrologia não é ciência. Qualquer um pode achar o que ele quiser, do que ele quiser. Astrologia não é ciência. Ciência se baseia em fatos e dados. Astrologia não tem fato, não tem dado. Eu acho que se brincar pode até chover amanhã. Baseado em quê? Na minha astrologia. Quem é que vai discordar? Quais são os dados que você usou? Meu querer, meu pensamento. Eu acho que vai. E daí ninguém tem nada a ver com isso. Posso achar o que eu quiser. É uma mentira? Mas eu posso dizer assim: a Bíblia diz que... aí o negócio empena. Porque se eu digo a Bíblia diz que, eu tenho que abrir a ela, e o que eu enxerguei, você tem que enxergar também. Porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E o que me deu a interpretação do que está escrito lá é aquele que inspirou a Escritura. E ele habita em mim e em você, então ele tem que falar com você a mesma coisa que ele falou comigo. Quantos discordam? E aí agora o acho cai. A astrologia é desmontada. Então vamos no que a Bíblia diz nessa noite. Amém?
Vamos começar. Vamos orar. Aí onde você está, do jeito que você está, fecha seus olhos um pouquinho. Esquece um pouquinho da Bíblia, esquece um pouquinho do pastor, do irmão que está do lado. Conversa com ele aí. Pai querido, eu quero aprender mais de Ti nessa noite. Eu quero me informar sobre a Tua palavra nessa noite, porque alguém pode me fazer essa pergunta e eu tenho que estar apto a responder à luz da Bíblia. Mas Pai, que esta palavra de hoje não seja simplesmente mais uma informação na minha vida, mais um conhecimento na minha vida, mas que eu possa aplicar o conhecimento que eu aprender aqui nessa noite, papai. Que eu possa viver aquilo que o Senhor me mostrar que está na Tua palavra, e que assim, vivendo, eu tenha autoridade para falar sobre o assunto. Em nome de Jesus, que a Tua palavra hoje não somente nos informe, mas nos transforme segundo o Teu querer. Amém. E aí, vamos para a Bíblia? Hoje Esté vai trabalhar. Esté diz assim: pastor, o dia que quase não tem versículo eu fico agoniado. Eu gosto quando tem versículo. E hoje tem versículo. Hoje quem tiver com caneta e papel pode ir aquecendo o punho. Não é uma das mensagens que eu costumo trazer, que a minha mensagem é mais expositiva do que temática. Hoje a gente vai trabalhar em um tema. E essa mensagem caiu na minha vida como uma pancada. Quando Deus começou a ministrar essas coisas no meu coração, aquilo teve um confronto tão direto e tão forte, que me deixou assim pensativo por semanas. E sempre que eu orava a Deus sobre essa mensagem, Ele dizia assim: muitas pessoas precisam entender a minha palavra, e não só conhecê-la. Porque às vezes a gente conhece, tem um conhecimento de algo, mas ainda não compreendeu, a ficha parece que não caiu. Sabe quando você sabe algo, mas ainda não fez sentido para você? Hoje vai fazer sentido, em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar. Eu tenho que ir para a igreja para ser salvo? Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ver o que Efésios diz. Eu tenho que ir para a igreja para ser salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Se você não trouxe Bíblia, a gente vai projetar aqui. Se você não der conta de ir procurando na sua Bíblia, esse vídeo vai estar no YouTube. Depois você pode ver as referências lá, porque são muitas referências, senão a gente não consegue caminhar. Vamos lá? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. E o 9: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Algumas versões dizem assim: não por obras, para que ninguém se glorie. Então vamos lá. Vir para a igreja é uma prática de uma boa obra? Sim. Vir para a igreja é uma obra? É uma ação que você toma? Sim. Segundo Efésios 2:8 diz que a salvação ela é pela fé e não por obras. Então, vir para a igreja não salva você. Amém? Segundo a Bíblia, vir para a igreja não salva ninguém, não te garante salvação. A garantia da sua salvação ela é pela graça mediante a fé. Volta aí, Esté, o 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Acabou. Ah, mas interessa. Não é o que eu acho.
Está na Bíblia ou não está? Se está dizendo que eu sou salvo pela fé, pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de mim, é uma dádiva. O que é uma dádiva? Um presente. É algo que foi dado, é algo que foi presenteado por Deus. Aí ela diz, por que ela vem pela fé? O 9 diz assim, ó, para que vocês não se gloriem, porque a glória pela salvação de todos nós, ela é exclusivamente de Jesus, exclusivamente de Deus. Não tem nenhuma glória em mim por eu ser salvo. Eu não mereço ser salvo, porque se eu merecesse, não me davam. Jesus dá de graça, sem você merecer, e você não tem que fazer nada além de ter fé. Então, que obra que eu tenho que fazer? Nenhuma obra. Vir para a igreja não me salva, porque senão eu poderia me gloriar. Eu venho para a igreja todo domingo, toda reunião eu estou presente, então eu mereço a minha salvação. De quem é a glória? Minha, que estou vindo para a igreja. Nenhuma obra nossa nos salva. Amém até aqui? Só que isso gera uma outra pergunta no meu coração. Se a obra não me salva, quem me salva é a graça por meio da fé, para que eu tenho que praticar boas obras? Se eu vir para a igreja não me salva, então me diz, por que eu tenho que fazer boas obras se elas não me salvam? Para que eu tenho que vir para a igreja se isso não vai me salvar? Olha só, no versículo 10, só adianta aí até. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. Olha só que coisa fantástica. Tem outra versão que diz assim: porque somos criação de Deus e em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Sabe o que esse versículo está dizendo? Você não pratica boas obras para ser salvo. Você pratica boas obras por ser salvo. O que o versículo está dizendo? Eu tenho que praticar boas obras por ser obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, com a finalidade de praticar boas obras. Então eu não sou salvo pelas minhas obras, mas pelo fato de ser salvo, de ser a coroa da criação de Deus, a obra-prima dele. Isso agora, segundo o que a gente está lendo em Efésios capítulo 2, versículo 10. Por sermos a coroa da criação dele, por sermos salvos, que a partir do momento que somos salvos, a gente é devolvido ao lugar de filho que nos foi tirado pelo pecado. Nós somos reconciliados com Deus quando nós somos salvos. E aí a partir de agora, a Bíblia diz o seguinte: você agora é filho, é criação, e você tem que praticar boas obras por ser salvo e não para ser salvo. Amém? E aí agora a gente volta para outro questionamento. Então, por que eu preciso ir para a igreja? Porque quando a gente fala de boas obras, a gente vai ouvir muitas pessoas dizendo assim: ah, sou salvo, não é pelas obras, não preciso ir para a igreja. A Bíblia diz que por eu ser salvo e agora ser filho, e estar no lugar voltar novamente para o lugar de
coroa da criação dele, eu agora tenho que praticar boas obras. Mas quem consegue praticar boas obras na sua casa? Quem consegue praticar boas obras lá na sua casa? Todo mundo? Você consegue praticar boas obras lá no seu trabalho? Na faculdade? Você consegue praticar boas obras na rua, no trânsito? Então para que você precisa vir na igreja? E aí? Vamos ver o que a Bíblia diz? Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos ver quando Jesus fala pela primeira vez em igreja. Jesus agora cita igreja pela primeira vez, ele toca no assunto de igreja. Ele diz: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Outro versículo diz assim: as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja. Amém? E aí? Essa é a primeira menção de Jesus sobre a igreja. Agora vamos ler com mais atenção. Olha só o que ele diz. Sobre essa pedra eu edificarei. Foca no edificarei. Edificarei a igreja é um projeto que iria ser desenvolvido no futuro. Jesus Cristo está dizendo: eu edificarei. A primeira vez que ele está mencionando a igreja é aqui. E ele diz: edificarei é no passado? É no presente? Então já estava pronta a igreja nesse momento aqui? Não. Ele diz: eu vou edificar. E a palavra que edificarei, ela traduzida no grego, ela é literalmente construir, edificar, fundação, construir um prédio. Ela vem de construção literal, de edificar, edificar uma construção, edificar um prédio. Então Jesus vem e diz o seguinte: eu vou construir a minha igreja baseado nessa pedra. Apesar de não sermos salvos por irmos à igreja, a igreja é um fruto de quem tem Jesus atuando na sua própria vida. Porque Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e diz: é no futuro, eu construirei. E aí agora você foi salvo, e por ser salvo está praticando boas obras, e por aceitar Jesus em sua vida, a partir de agora, esse Jesus que disse que iria construir a igreja dele, ele quer usar você para fazer isso. Ele quer usar você para construir essa igreja que ele falou lá em Pedro que iria ser construída. Então o que a gente tem que entender? É impossível um salvo não querer estar em comunhão, porque é o próprio Jesus que opera dentro dele esse desejo de fazer parte da criação dessa igreja, da fundação dessa igreja. E aí às vezes a gente fica naquela falsa ideia de que nós somos a igreja. Às vezes a gente fica naquela ideia de dizer assim: eu sou a igreja. Então se Jesus disse que
ele iria construir a igreja, e eu sou alguém que Jesus trabalha em mim, e eu sou a igreja, às vezes a gente fica assim, ah não, então eu sou a igreja. Só que aí a gente vai de novo aqui. A palavra grega traduzida aqui por igreja, onde ele diz assim, sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. A palavra traduzida do grego para igreja, ela é literalmente eclesia. E a palavra eclesia significa assembleia. Então ele diz, eu edificarei a minha eclesia, eu edificarei a minha assembleia. E não tem como a gente fazer uma assembleia de uma pessoa. Tem como eu provocar aqui hoje uma hemorragia de água? Não tem como eu fazer uma hemorragia de água. Hemorragia ela tem que ser hemorragia só pode ser de sangue. Uma assembleia só pode ser de várias pessoas. Não existe uma assembleia de uma pessoa. Não existe uma mentira santa. Porque a única coisa que a Bíblia atribui a paternidade a Satanás é a mentira. Então, Satanás veio para matar, roubar e destruir. E você diz que algo que ele criou é santo? Ah, eu vou contar uma mentirinha aqui santa aqui. Eu estou com uma inveja santa. Conversa. Sabe como é que chama isso? Astutas ciladas do inimigo. Astutas armadilhas do inimigo. E às vezes a gente fica declarando essas coisas sem nem ter pensado no que a gente está falando. Ah, eu cheguei aqui cedo e peguei esse violão. Não, minto. Eu minto? Não, eu me engano. Porque eu não sou filho de Satanás, sou filho de Deus. E quando eu atribuo a mim algo que a paternidade pertence a ele, eu estou assumindo a paternidade que não é minha. Então, não tem como eu ser igreja sozinho. Não tem como eu participar de uma assembleia. Eu sou essa assembleia que Cristo falou que ia criar. Como é que você é essa assembleia? Sozinho lá em casa, pelo YouTube. Não tem como. É impossível, porque essa igreja que Jesus menciona aqui, que vai ser criada, ela é uma eclesia. É uma galera junta por Ele. Amém? Então eu não sou igreja. Nós somos igreja. Amém? Nós somos igreja de Cristo. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente contextualizar e você entender um pouquinho melhor. Porque a gente leu aqui Mateus 18, Mateus 16, 18. Volta aí para o capítulo 15, o versículo 15 até. Pedro está conversando com os discípulos e perguntando: quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, você é o Messias. Ah, dizem que você é Davi. Dizem que você não é ninguém. E vocês, o que vocês dizem que sou? E aí Pedro se levanta no versículo 15. Jesus se levanta no versículo 15 para eles e diz assim: vocês, quem vocês dizem que eu sou? O 16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Tem muita gente que confunde essa passagem e interpreta que Jesus disse que iria construir a igreja sobre Pedro, porque Jesus faz um trocadilho no versículo 17, mas sem contexto. Às vezes a gente pode até pegar a nossa axiologia e colocar ela em prática, mas se a gente contextualizar a Bíblia, não tem como. Porque olha só, Simão vira para Jesus e diz assim, ó: o Senhor é o Cristo. O que é que Cristo significa?
O Senhor é o Salvador, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Redentor da humanidade, o Senhor é o Senhor dos Senhores, você é a nossa salvação. E aí agora, depois de declarar isso, olha só o 17. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Em outras versões diz assim, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne nem sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Depois de Pedro declarar: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você é o Salvador, você é o Senhor dos Senhores, Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, bem-aventurado é você, porque não saiu da tua astrologia isso que você falou, não saiu das tuas conjecturas isso que você falou. Ninguém poderia saber disso se o Pai não revelasse a você. Você soube isso porque foi Deus quem te revelou. E aí, depois de falar que a declaração que Pedro dá foi algo de Deus e extraordinário, ele vira e diz assim: Pedro, tu és, coloca para mim aí o 18. Agora eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele diz assim: agora eu te digo, tu és Pedro. E a palavra Pedro no grego significa pedra pequena, pedrinha. E ele está dizendo assim: você é uma pedra pequena, mas sobre essa pedra, e agora a palavra que está escrito por pedra não é a mesma pedra lá de cima. No grego são palavras diferentes. No grego, a segunda vez que ele fala pedra significa Petros, e Petros no grego significa rocha sólida e grande. Pedra de edificação. Você sabe o que é uma pedra de edificação? Os construtores chamam de pedra de esquina ou pedra angular. O que é isso? Em uma fundação é a pedra mais perfeita que você achar, mais forte que você achar, porque ela tem que ficar na esquina da construção. Ela vai receber toda a carga da construção nela, e ela vai balizar todo o restante da construção. Então a gente vai construir esse prédio. Esse primeiro bloco que é assentado aqui nessa esquininha, nessa lateral, quando o pedreiro vai botar ele tem um cuidado maior. Porque se esse bloco aqui for um dos que vieram na construção torto, todo o resto da parede sai torta. Porque a da esquina é quem vai balizar o restante. É a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra da construção. E a gente, na nossa construção hoje, a gente faz uma fundação para baixo, com concreto, ferro, para ficar resistente. Mas naquela época não tinha concreto, não tinha ferro. Então era colocado uma pedra, uma rocha muito grande, muito forte, e ela tinha que ser muito certinha. Não poderia ter defeito nela, porque se tivesse um defeito na pedra angular, na pedra de esquina, toda a construção iria ser irregular. E aí agora a gente, assim, pela lógica, vamos tentar, sem trazer do grego, mas deixa eu concluir a tradução do grego, né? O que Pedro está dizendo, o que Jesus está dizendo aqui para Pedro? Ele está dizendo: Pedro, você é uma
pedra pequena, mas sobre essa rocha que você soltou, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa pedra que você soltou, de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha que você declarou agora há pouco, eu vou edificar a minha igreja. Como estão entendendo? Então agora vamos lá. Pela lógica, sem exegese, sem hermenêutica, vamos tirar o grego, vamos tirar tudo. Pedro era um cara extremamente maluco da cabeça, impulsivo, inconstante. Uma hora ele estava, tô com tudo e não tô contigo e não abro o que der, eu tô dentro e aí vamos morrer junto. Na outra hora ele está dizendo, nunca vi, não conheço, não quero nem saber, misericórdia. Você está doido. Você prova? Você gravou? Eu lá, mas ele? Quero é prova. Estou fora. Sou eu, Pedro, vem andar sobre as águas, eu estou indo. Moço, será que eu estou andando mesmo? Começa a afundar. Me acorde, sobe de novo. Você acha que se a igreja de Cristo tivesse sido construída sobre Pedro, um cara tão cheio de defeitos e cheio de pecados, você acha que ela estaria viva ainda hoje? Só pela lógica. Você acha que Jesus construiria a igreja dele sobre alguém tão cheio de defeito, tão torto, tão inconstante como Pedro? Nós temos a ideia de que a igreja é a casa de Deus, e não está errado que a igreja é a casa de Deus, mas não é o espaço físico do templo. Somos nós, enquanto igreja, que somos a casa de Deus. Esse prédio aqui não é a casa de Deus. Esse prédio aqui é uma construção onde a casa de Deus está se reunindo. A casa de Deus, a igreja de Deus somos nós. Vamos ver isso na Bíblia? Abre aí para mim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Deixa eu falar uma coisa para você. Você, individualmente, é no máximo, uma pedra. Agora, nós juntos somos a igreja aonde o Cristo mora. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Rapaz, eu tô... Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, o outro falará em línguas, o outro interpretará o que foi dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Uma outra versão, a NVI diz assim, Paulo aqui está falando da igreja e diz assim, portanto, te diremos, irmãos, quando vocês se reunirem, cada um de vocês tenha salmos, ou palavras de instrução, uma revelação, uma palavra em línguas ou interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. E ele está dizendo o seguinte: quando vocês se reunirem, vocês são igreja, e quando vocês se reunirem, tem que ter ensinamento, louvor, revelação, línguas diferentes, interpretação das línguas diferentes, e tudo tem que ser feito para fortalecer a igreja. Tem como isso acontecer assistindo um vídeo no YouTube? Tem como isso acontecer online? Tem como isso acontecer num grupo de vida?
quando a igreja se reúne na casa do Jonas, ou quando a igreja se reunir na quarta-feira na casa da Késia e do Binho, tem como isso acontecer lá? Tem como quando a gente for lá ter louvores, ter revelação, ter ensinamento, ter línguas, ter interpretação, ter ministração de cura? Tem como ter isso? Então tem como ser igreja lá na quarta-feira. Amém? Gente, a gente tem que entender o seguinte: o online, ele vem para nos auxiliar no culto. Por que a gente grava o culto aqui? Porque foi uma palavra edificadora. E alguém que não pôde estar por motivo de força maior, ou trabalho, ou doença, ou algum imprevisto, ele não perde de tudo o que aconteceu aqui. Mas fala sério, é a mesma coisa do que você está aqui? Tem como você tomar um cafezinho fantástico, sem tirar a máscara, igual a gente faz aqui no final do culto, e ter aquela comunhão, aquele partir do pão pela internet? Não tem como, gente. É impossível. Olha só o que Hebreus capítulo 10, versículo 26 fala. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Não, 25. Hebreus 10, 25, perdão. Hebreus 10, 25. Se você leu 26, você ficou espantado aí, né? Mas a gente não vai entrar nele hoje não. Hebreus 10, 25. Olha só o que ele diz: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Essa versão, ela é de tão fácil entendimento que às vezes ela tira algumas palavras que são importantes. Mas eu vou ler para vocês aqui a NVI, e provavelmente a maioria da Bíblia de vocês está assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. A quê? A nos reunirmos como igreja. Porque agora sim, vamos lá, essa questão aqui. Mesmo que não tenha aqui o como igreja, como os crentes se reúnem para quê? Louvar, aprender, crescer mutuamente junto, adorar a Deus, manifestar os dons espirituais que Deus nos deu. E se Ele ainda não deu, para que você receba. E se você já recebeu, para que você os ponha em prática. Porque os dons são dados a cada um de acordo à necessidade da igreja. Se entre nós não tiver nenhum doente, para que Deus vai dar o dom de cura para alguém? Agora, se tiver algum enfermo, Deus vai dar o dom de cura para alguém, levantar, colocar a mão. E glória a Deus, mas não vamos entrar agora nesse assunto. Então, não deixemos de nos reunir como alguns fazem, como é costume de alguns. Sabe por quê? Na época de Paulo, na primeira igreja, anos depois que Cristo morreu, tinha uma galera que achava que não precisava se reunir não. Você está achando que é só hoje? Tinha uma galera dizendo: não, a gente não precisa se estar todo assim, junto assim para partir o pão, não. A gente parte o pão, cada um nas suas casas. A gente pode muito bem ser cristão, cada um no seu canto, e uma vez ou outra lá a gente se junta lá. Não precisa disso. Olha o que Paulo fala:
não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos uns aos outros. Aí ele fala assim, porque a gente tem que lembrar que o dia está próximo. Que dia? Aí eu trago essa palavra do escritor de Hebreus lá há 2000 anos atrás para nós hoje. Não deixemos de nos reunir como é costume de alguns, sobretudo agora que os dias são difíceis. Amém? Agora eu quero voltar com você um pouquinho. Vamos voltar lá para Efésios, para a gente entender algo lá do começo. Lá no começo, a gente ouviu que pela graça, por meio da fé, e eu quero falar um pouquinho mais para você entender o pela graça por meio da fé. Vamos ler Marcos capítulo 16 e a gente vai ler do 9 em diante. Marcos 16, e eu quero que você preste bastante atenção. Olha só o que diz aqui. A gente vai ler até o 20, então você vai passando aí à medida que a gente vai terminando, tá? Até. Vamos fazer uma leitura corrida aqui para vocês entenderem. Preste muita atenção. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 dos seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhe apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a acreditar naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beber algo venenoso não lhe fará mal. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte, anunciaram a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Uau! Sabe o que isso aqui que a gente acabou de ler fala? Que quando Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu és uma pedra pequena que vai fazer parte da igreja que eu irei fundar, sobre essa rocha que você declarou que eu sou o Cristo. E aí agora, quando Jesus declara para Pedro que
Pedro é uma pedra pequena que faz parte da construção de um templo que se chama igreja, aonde ele iria morar, ele diz: todos vocês também serão pedras, como Pedro, como Paulo. E a gente tem que se balizar, se alinhar pela nossa pedra de esquina, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. E agora, olha só o que esse Jesus Cristo faz. Esse Jesus Cristo ressuscita dos mortos, aparece para os seus discípulos e diz assim, ó. Coloca para mim aí o 14. Mais tarde, enquanto os 12 discípulos comiam, Jesus lhe apareceu, o Jesus ressurreto, e ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusavam a acreditar naqueles que tinham visto ele depois de ressuscitado. Os discípulos não estavam acreditando. Não, a gente viu ele ressuscitou, ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Acredito em você, não. Quantos não acreditaram que Jesus voltou? Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, porque aqui Judas já tinha se suicidado, todos os 11 duvidaram. E aí agora o que Jesus fala no 15? Coloca o 15 para mim. Vão ao mundo inteiro e anunciem essas boas novas, que eu morri e ressuscitei. E o 16? Quem crer e for batizado será salvo. Você lembra que lá no início a gente falou bem assim: a salvação, ela é por graça, por meio da fé. Aí agora aqui a gente entende essa questão da salvação ser pela graça, mas por meio da fé. Porque se eu não tiver fé para acreditar que Jesus Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, eu não posso receber o que foi dado a mim de graça. Porque o que foi dado a mim de graça foi alguém que nunca pecou, que nunca errou, que nunca falhou, que nunca cometeu nenhuma transgressão, que só fez a vontade do Pai, morreu sem merecer por mim e você, e levou sobre ele todos os meus erros, todas as minhas dificuldades, todas as minhas torturas, todas as minhas sujeiras. E aí agora sobre essa rocha que é Cristo, a igreja dele é construída. E ele é a pedra fundamental que fica na esquina, no canto da igreja, dizendo: é por aqui que vocês têm que se alinhar. Porque se vocês começarem a olhar para quem está do teu lado, para basear a sua linha, de você se corrigir o prumo, de corrigir o nível, não vai dar certo. Todas as outras pedras que forem colocadas numa construção, cada pedra tem que ser alinhada pela pedra angular, pela pedra de esquina que é Cristo. Nós somos um monte de pedras vivas, que fazemos juntos partes da igreja de Cristo Jesus. Sozinho eu só sou uma pedra de Cristo. Aí agora temos que entender o seguinte: uma pedra sozinha, longe de uma construção, para que ela serve? Calçar um carro, apoio de porta, deixa eu ver mais. Tem um monte de qualidade. Se você juntar umas 3, dá para fazer uma churrasqueira, apoiar a bike, o que mais? Uma pedra longe das outras, ela só é uma pedra. Aí agora deixa eu te dizer, quer dizer, não pastor, você está dizendo para mim que eu só sou igreja quando a gente está aqui reunido?
fisicamente junto? Não. Por que não? Porque Jesus está dizendo assim, ó, eu sou a pedra fundamental, a rocha em que isso é construído. Jesus é uma pedra? Nunca foi, filho. Jesus é a porta? Ele diz, eu sou a porta. Jesus é a porta? Nunca precisou. Por quê? Porque ele não estava falando literalmente, ele estava falando espiritualmente. Então, você só é igreja quando você está espiritualmente colado com outras pedras que se baseiam nele para estarem certas ou tortas. E todos nós, como pedras de uma construção espiritual em Cristo, nós temos que estar constantemente olhando para Jesus e perguntando a Ele: onde é que eu tenho que me alinhar aqui para parecer mais com o Senhor? Sempre quando você está cortando assim, vamos tirar aqui, agora a gente vai pegar um fio aqui e vamos cortar 10 pedaços, tudo de 1 metro. Aí geralmente o que você faz? Você pega uma medida principal e pela medida principal você começa a cortar. Corta um pedaço, corta outro. Se você for trocando as medidas, no final você vai ter uma diferença enorme. Porque todas as vezes que a gente corta uma e corta outra, uma sai um pouquinho maior, um pouquinho menor, um pouquinho maior, um pouquinho menor. E se você vai mudando a referência, quando chegar no final está totalmente diferente da primeira. Então você tem que pegar a primeira, que é a medida correta, e dizer assim: eu tenho que cortar todas as outras por ela, pela primeira. Nós como cristãos temos que nos alinhar por Ele, que é a pedra de esquina, a pedra fundamental. A igreja é fundada nele, Cristo Jesus. E se você começar a olhar pelo irmão do teu lado para se balizar: ah não, mas o irmão chega todo dia atrasado da igreja e não tem nada. Ah, mas o irmão só vem no culto do dia que ele quer e não tem nada. Ah, mas o irmão, eu já vi que a Bíblia dele é toda rasgada, então também não tem problema. Ah, mas o irmão, ele só vem, fica tomando café sem a máscara. Nosso balizamento não é o nosso irmão que está do lado. Nosso balizamento é a pedra de esquina. A gente tem que olhar para Jesus e se basear nele para tomar as nossas atitudes de se realinhar. Quantos estão me entendendo? Amém? Hoje é noite de ceia do Senhor. É noite de nós relembrarmos que Ele ressuscitou. E o que a gente vai viver agora é impossível nós vivermos pela internet. Eu quero convidar hoje, quero convidar nossa equipe de louvor para estar subindo aqui. Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Hoje é noite de ceia do Senhor. Eu quero convidar hoje a irmã Késia e a irmã Marli para estarem distribuindo os elementos da ceia. Quero pedir elas para ir se preparando ali, lavarem as mãos. E quero falar para você o seguinte: se você faz parte de uma igreja bíblica, aonde Jesus é o centro das atenções, aonde Jesus é a pedra de esquina, você está fazendo parte de um projeto de Jesus, que Ele sonhou no coração dele há 2000 anos atrás. Foi declarado a primeira vez sobre a igreja. A primeira vez que a Bíblia fala sobre a igreja. E para você ser uma pedra que faz parte dessa construção, você não tem que estar sempre do lado de um irmão fisicamente, mas você tem que fazer parte. Espiritualmente estamos ligados, mesmo quando cada um está na sua casa. Sabe por quê?
porque a gente está terça-feira junto, quarta-feira junto. O dia que a gente não está junto, você está lá na sua casa e eu na minha, eu orando por você e você orando por mim, e a sua vida na minha vida, sendo partes dessa construção linda que é a igreja de Cristo. Então eu não venho para a igreja para ser salvo, eu venho para a igreja para participar desse projeto fantástico que é a igreja, e que nasceu lá no coração de Jesus, e que quando Ele declara: eu quero construir a minha igreja, e você se junta aqui com essa galera onde Ele é o centro, você está fazendo parte de um projeto de Cristo aqui nessa terra. Aleluia. Eu quero convidar as irmãs para agora estar pegando os elementos. Eu quero convidar você para a gente estar orando, consagrando esses elementos. Pai, neste momento nós consagramos esse pão e esse vinho. O que outrora era um simples pão, um simples vinho, para nós nessa noite eles representam o teu corpo e o teu sangue. Para nós agora eles são o teu corpo e o teu sangue, derramado lá naquela cruz, pelo meu e o seu pecado, para que essa rocha que é Cristo fosse o nosso direcionamento hoje. Essa aliança foi criada. Nós consagramos esses elementos a Ti em nome de Jesus. Podem distribuir os elementos entre os irmãos que vão ceiar. Eu quero te convidar para estar louvando a Ele. Vamos louvar, vamos agradecer a Ele. Agradece a Ele, Pai. Obrigado por eu fazer parte desse projeto tão lindo que é a Tua igreja. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com um emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus Sabe uma promessa que Ele faz para a igreja dele? Ele diz o seguinte, ó: aqueles que crerem, só os que crerem, que eu morri, que eu ressuscitei e que eu estou sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por vocês. Aqueles que crerem, estes sinais acompanharão. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes e beberão veneno mortal, e não lhe fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes e eles ficarão curados. Essa promessa é para a igreja de Cristo. Se isso não te encoraja,
se isso não te estimula a querer fazer parte dessa igreja, se isso não te leva a acreditar que Ele vive, eu não sei mais o que pode te estimular a querer fazer parte dessa igreja. Não tem como você viver isso de casa pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Eu oro para que todos esses meios sejam fontes de auxílio para que mais pessoas conheçam o que é acreditar em Cristo e ser igreja, fazer parte dessa construção, ser uma dessas pedrinhas que compõem esse edifício lindo que é a igreja de Cristo. E na noite que foi traído, o Senhor Jesus ergueu o pão e Ele consagrou o pão assim como nós consagramos, agradeceu a Deus assim como nós agradecemos, repartiu como nós repartimos, e Ele disse: todas as vezes que vocês se reunirem como igreja, façam isso em memória de mim, para lembrar da aliança que eu fiz com você no sangue derramado lá naquela cruz naquele dia. E todos podem provar do corpo de Cristo. Você que tem o seu potezinho hermético, tem duas pontinhas nele, você puxa de um lado e do outro, e você consegue tirar, e você pode estar participando do corpo de Cristo nessa noite. A mensagem da cruz é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Do mesmo jeito, na noite que foi traído, Jesus pega o cálice e Ele diz: esse é o cálice da nova aliança, da aliança que eu estou fazendo com vocês. Não é o sangue de um cordeiro, de um bicho, de um animal, é o meu sangue, é o sangue da inspiração de vocês, é o sangue da pedra em que vocês vão se alinhar, na pedra em que vocês vão se sustentar, na pedra em que vocês vão se guiar. É o meu sangue derramado na cruz. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem como igreja. Façam isso para lembrarem do meu sacrifício e nunca se esquecerem do que eu fiz por vocês. Uma aliança de sangue. E com essa aliança eu levo sobre mim todos os pecados de vocês. E aqueles que acreditarem e assim viverem farão parte do projeto que é a minha igreja. E todos podem provar do sangue de Cristo. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda
Eu quero que você leia comigo agora 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. E eu quero mostrar para você como Jesus é lindo e como a Bíblia é fantástica. Olha só o que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Ah, Jesus. Olha, volta aí de novo no 4. Olha o que a palavra diz. Ele diz: à medida que vocês se aproximam de Cristo, que é a pedra viva. Quem que é a pedra? Quanto mais a gente se aproxima da pedra, mais a gente fica parecido com ela. Quanto mais a gente está junto, mais a gente vai sendo lapidado por ela. E ele diz: olha, ele é a pedra viva que baliza a igreja. Ele é a pedra viva que a igreja é fundamentada. E ele diz: as pessoas rejeitaram ele como essa pedra. Os sacerdotes, os mestres da lei diz: você não é o Salvador, você não serve como referência, você não é a nossa pedra angular, você não é a nossa pedra viva. Mas Deus escolheu ele. Deus disse: você é perfeita, você serve para ficar como baliza para nós, você serve como inspiração para todos nós. E olha o que o 5 diz. Ele diz: olha, vocês que se aproximam dele se tornam pedras vivas também. Somos pedrinhas menores, pequenas, mas também somos como ele, pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Você faz parte de um templo espiritual que se chama igreja, e que Deus mora nela. É um mistério. Como é que a gente não precisa estar junto para a gente ser igreja? Porque quando eu vou para minha casa, eu continuo sendo igreja, mas ao mesmo tempo, se eu não estiver ligado espiritualmente a outros que estão cada vez mais próximos de Jesus e se inspirando nele, se balizando por ele, eu não posso ser essa pedra que faz parte desse templo. Ele diz: além disso, além de serem pedras vivas, vocês também são sacerdotes santos. Por meio de Cristo Jesus nós somos santos, e nós estamos aqui nessa noite oferecendo sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Sabe qual é o maior sacrifício espiritual que Deus quer de você? Seu coração rasgado para Ele. Jesus não veio aqui hoje pedir a sua roupa, Jesus não veio aqui hoje pedir seu dinheiro, Jesus não veio aqui hoje pedir nada além de tudo, porque Ele só quer o nosso coração. Ele quer que a gente se rasgue por dentro, que a gente rasgue a nossa alma, o nosso coração e diga: é tudo teu, eu sou teu. Eu quero viver na dependência de Ti. Eu quero olhar para Ti, me inspirar em Ti para ser cada vez mais parecido contigo. Nós somos pedras vivas que fazemos parte desse edifício. E aí, se eu dizer para você, se você se perguntou, se alguém perguntar para você: eu preciso ir para a igreja para ser salvo, você diz: não, não preciso. Mas por eu ser salvo, isso me leva ao privilégio de ser uma das pedras que fazem parte desse projeto extraordinário que é a igreja. E eu quero tocar nas pessoas e a enfermidade sair. Eu quero falar em línguas diferentes com Ele. Eu quero ser usado de forma diferente por Ele. Eu quero não ser atingido pelas setas malignas que vêm contra mim, porque eu estou falando no nome dEle.
Eu quero tocar a serpente e ela não me atingir. Eu quero provar o sobrenatural dele me usando na vida das outras pessoas. Eu não preciso ir para a igreja para ser salvo. Eu quero ir para a igreja para fazer parte desse projeto extraordinário. Pai, nós te agradecemos pela nossa semana. Te agradecemos por este momento tão especial, onde nós aprendemos mais de Ti, onde nós crescemos entendendo que a gente não tem que vir para a igreja, mas que é um privilégio fazer parte desse projeto extraordinário que o Senhor criou aqui na terra. É um privilégio ser uma das pedrinhas que juntas tem um poder enorme contra o inferno, e que as hostes espirituais da maldade não tocam, não encostam, não podem ferir, não podem alcançar, e que são usadas para transformar vidas. Eu te agradeço por esse privilégio. Eu te agradeço, Pai, que eu possa, assim como os discípulos, anunciar essas boas novas a muitas pessoas. Que o Senhor use o canal do YouTube da IADEB Barreiras para mais pessoas ouvirem essa palavra e quiserem, e desejarem e ansiarem fazer parte desse projeto extraordinário que é a Igreja do Senhor. Que todas as ferramentas que o Senhor nos der para alcançar mais pessoas com essa palavra, que a gente use com muita sabedoria, mas que acima de tudo o Senhor nos use no 1 a 1. As maiores mensagens de Jesus foram ministradas para uma pessoa. O maior fundamento da igreja, Jesus pregou para Nicodemos: você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Você tem que aprender de novo a caminhar, a falar, a andar, porque do jeito que você era, não dá para fazer parte desse prédio. Você tem que deixar ele te cortar, te alinhar, te amassar, te desentortar. Você tem que deixar ele passar a régua, você tem que deixar ele passar o prumo em você e dizer: aqui tem que sair, aqui tem que encher, aqui tem que esvaziar. Você tem que deixar ele te balizar, você tem que deixar ele te alisar e te acertar, porque você faz parte de um projeto fantástico que é a Igreja de Cristo Jesus. Que você tenha a melhor semana da tua vida. Que você seja igreja de Cristo na sua casa. Que você seja igreja de Cristo no teu trabalho. Que você seja igreja de Cristo aonde você colocar o pé. E que você seja usado como parte desse projeto extraordinário. E que alcance muitas pessoas. Em nome de Jesus, que a gente possa entender que eu não preciso estar colado fisicamente para ser igreja, mas é impossível eu ser sentar junto uma galera que tem o mesmo propósito de olhar para Jesus. Que você entenda que assim como o ladrão da cruz foi salvo, nós também somos salvos apenas por acreditarmos em Cristo Jesus. Mas da mesma forma que ele disse: aquele que crê será salvo, ele disse: aquele que crê e for batizado. E o batismo significa confissão pública daquilo que eu acredito. Se você crê que ele é isso tudo, declare publicamente que ama ele. O batismo, ele é uma confissão pública de fé. Eu amo Jesus, faço parte desta igreja, desse projeto extraordinário, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu quero confessar isso publicamente. Você que é esposa, que é marido, ou que pretende ser esposa e marido, ou marido, imagina se alguém virasse para você e dissesse assim: te amo, quero viver o resto da minha vida com você.
Mas não conta para ninguém não. Deixa só entre nós dois. Ninguém precisa saber disso. Qual seria a sua reação com essa declaração de amor? O ladrão da cruz não teve tempo de se batizar, não teve tempo de assumir publicamente, mas aonde ele estava, ele declarou: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E a minha oração é para que nessa semana você não tenha vergonha, assuma publicamente, venha fazer parte de uma igreja bíblica onde Ele é o centro. Se batize, confirme para quem quiser ouvir, chama um monte de testemunho. Eu quero que todo mundo saiba que eu sou dele. Eu sou essa pedrinha que ele lapida todo dia, que faz parte desse prédio extraordinário que é a igreja dele. Que você durante essa semana seja igreja. Que durante essa semana o maligno ataque você por ser igreja, mas que nenhuma seta chegue a você, porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Que você seja uma árvore muito frutífera na presença dele. Pai, nos leve em segurança para os nossos lares, com o mesmo carinho e cuidado que o Senhor nos trouxe até aqui. Que nós possamos compreender o privilégio de vir à igreja, de ser igreja, e que a gente possa levar essa palavra ao máximo de pessoas que a gente conseguir, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Amém. Glória a Deus.